Ok. Ok. Fala, gente! Muito boa tarde, doutores e doutoras. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Carreira do Advogado. Hoje, para a gente ter um bate-papo bem diferente, que é o Fórum de Dúvidas sobre Revisionais de Financiamento de Veículos. Sejam todos bem-vindos. Que prazer imenso estar dividindo de antemão esse tempo, esse espaço com vocês. Já aproveita, você que está chegando aí nesse exato momento, clica aqui, ó, deixa o seu like, isso é bem importante para o crescimento aqui do nosso canal, inclusive para que todos os colegas advogados que estão no YouTube vejam que esse encontro está ocorrendo e possam participar também. Aproveita na oportunidade, já se inscreve também em nosso canal para que você esteja a par de tudo isso, inclusive para que você possa também debater conosco, conversar conosco ao longo do nosso bate-papo. Já vai aproveitando aí, já vai testando o chat, colocando de onde você está falando, quais são as suas expectativas para o nosso encontro. O bate-papo do Carreira do Advogado foi esse ambiente criado aqui dentro do Carreira do Advogado. Para quê? Para que a gente tenha essas conversas mais francas e abertas, seja no YouTube, seja em outro ambiente, onde na prática a gente vai estar discutindo e vai estar debatendo sobre determinados temas práticos. A gente vai pegar um tema específico, de uma maneira específica, e a partir disso a gente vai estar aqui dissecando, né, propriamente dito, todo esse tema e poder trazer todo esse viés prático, essa visão prática, e hoje mais do que qualquer dia a gente vai estar trabalhando dessa forma. Por quê? Porque a gente vai estar vendo casos reais, histórias reais, processos reais. Então coloca no chat de onde você está falando, quais são suas expectativas. Você tem atuado aí com revisionais de financiamento de veículos, eu sempre reporto. Isso é muito importante, não só para a gente alinhar nossas expectativas aqui, mas também para que eu tenha uma visão clara de quem é que está comigo, quem é que não está, quais são o nível de expertise, e a gente construa um bate-papo bem bacana, que todo mundo saia não só satisfeito, mas principalmente com uma nova visão, uma nova perspectiva e capacidade de aplicar tudo isso aqui. Eu sempre falo, né, é muito bacana o mundo teórico, os livros, a doutrina pura, mas para um negócio, a advocacia, isso não é suficiente. Talvez isso nem seja um caminho, isso é muito bom, seja para provas, seja para você desenvolver a carreira acadêmica, só que o negócio, a advocacia, exige um pouquinho mais de expertise empresarial, um pouquinho mais de expertise de montar e construir processos e ações que você não só tem o direito envolvido ali, mas também tem aqui pagamentos, uma série de coisas. A gente vai estar migrando por esses inúmeros universos, só que, claro, com enfoque nesse sistema de revisionais de veículos. Boa tarde, doutor Márcio, seja muito bem-vindo. Doutor André também está com a gente. Pessoal, 1 minuto eu já estou iniciando, tá? Eu sempre sou muito prático, eu gosto de dar esse tempo, que é o tempo que o pessoal que está vendo ali as mensagens nas redes sociais, nos ambientes, elas vêm para cá acompanhar o nosso bate-papo, tá bom? Então aproveitar em primeira mão isso aqui e agora sobre um fórum de dúvidas. E hoje o nosso bate-papo é bem diferente. Geralmente eu foco em desenvolver temas e hoje a gente vai pegar temas muito específicos que são relacionados a dúvidas e casos concretos. O Marcos também está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, já temos quórum em respeito aos que já estão comigo. Vamos iniciar a nossa conversa e quem for chegando vai procurando o seu lugar, se acomodando. Doutor de Uberlândia, seja bem-vinda. Doutora Samira, sou de Solânia, na Paraíba, maravilhosa Solânia e Bananeiras, dois locais maravilhosos, culinária boa e clima melhor ainda, doutora Samira. Vamos lá, pessoal. Fórum de dúvidas em revisionais de veículos, respostas práticas para casos reais e que estão em sua mesa como advogado. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? O que acontece aqui? Meu nome é Elicelton Farias, eu sou professor também especialista aqui no Carreira do Advogado, então hoje a gente tem
construído esse trabalho aqui junto ao Carreira do Advogado, principalmente em revisionais de veículos, sou especialista nessa área. E hoje nós temos mais de 30 mil alunos em todo o Brasil, com mais de 11 anos de atuação prática, sendo hoje uma referência nacional dentro do direito bancário e a prática jurídica aplicada, com mais de 20 cursos validados por advogados e advogadas em todo o país, com essa comunidade ativa, aplicando todos os nossos ensinamentos. É um prazer ter você comigo, é um prazer ter você advogado e advogada aqui em nossa casa, aqui em nosso ambiente. Estou vendo aqui o doutor André de Porto Alegre, um abraço para todo mundo lá de Porto Alegre. Pessoal, vou estar trazendo umas diretrizes do que a gente vai estar fazendo ao longo aqui do nosso bate-papo. O que vai ser esse bate-papo? Fórum de dúvidas e revisionais de veículos. As perguntas que eu vou estar trazendo aqui, que separei, diga-se de passagem, um bloco, tem a ver com alunos, colegas advogados e perguntas que eu recebi ao longo dos últimos dias. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas perguntas, as que eu achei mais interessante, a que eu vi ter um diferencial muito grande e prático que vai, de fato, agregar demais para você como advogado, e separei perguntas reais de colegas de nossos treinamentos e aqui dos treinamentos relacionados a revisionais de veículos. Então, separei essas perguntas e vou estar respondendo pergunta por pergunta a partir desse exato momento. É natural que na própria resposta das perguntas a gente cria aquele clima e acaba se transformando em conhecimento, uma série de coisas, acaba uma coisa conectando a outra. Então, na medida que eu vou respondendo essas perguntas, eu vou estar trazendo essas dicas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E claro, gente, eu não só estou aqui para responder as perguntas que eu trouxe, estou para responder vocês, é um fórum de dúvidas. Então, o que você vai fazer? Se você está com dúvida, se você está com questionamento, você já pode ir lançando também aqui no chat, que a gente vai conversando. Alguns eu vou responder ao longo da própria conversa do bate-papo, outros eu deixo um pouco mais no final, mas todo mundo que está aqui vai ter sua dúvida e questionamento respondido. Afinal, isso é um bate-papo. O que é um bate-papo? São duas pessoas, um conversa, o outro responde e conversa também. Então, a criação desse ambiente é muito importante até para que nosso flua de maneira muito adequada tudo aquilo que nós vamos fazer. Beleza, combinado assim, então não se atenha. Aproveitando que chegou aí, ó, já deixa o seu like para você perguntar, poder fazer tudo, se você está inscrito no canal. Então já clica aí também para se inscrever no canal e não perder o time da coisa. Pessoal, vamos começar. A doutora Magali, seja bem-vinda, sempre presente conosco. Primeira pergunta foi o seguinte: professor, olha que a advogada perguntou. Em ações revisionais de veículos, quando o consumidor ele percebe que as parcelas estão excessivamente elevadas em comparação ao valor do contrato, é possível pedir a revisão das cláusulas financeiras do contrato? Quais aspectos do contrato devem ser analisados para identificar eventuais abusividades, juros, encargos, formas de amortização e quais pedidos costumam ser formulados? Olha só que pergunta interessante. E isso é muito bom para a gente até não só pensar como o advogado está pensando aqui, mas também como o cliente vai pensar. O cliente, quando ele vai comprar um veículo, pessoal, ele não está pensando no carro, ele não está pensando no contrato, em juros, nada disso. Ele só tem duas coisas na mente. Isso é muito importante para você fazer campanha de marketing para isso. Eita, vem para cá. Ele só pensa em duas coisas. O tipo de carro, eu quero o carro X. Opa, deixa eu só botar aqui uma coisa importante. Isso aqui. Eu quero o carro X, certo? E na medida que eu quero o carro X, esse carro X custa, por exemplo, 90 mil. O cliente, ele só coloca na mente dele esses dados. 90 mil no carro X. Ele não consegue raciocinar e não consegue mesmo que, através desse carro X, vai vir uma bateria de fatores sobre juros, sobre tarifas e toda a sorte de adereços que são vendidos nessa loja. Então, o que acontece aqui? O cliente, ele pensa que está comprando um carro, muitas vezes faz o cálculo em cima disso, 90 mil dividido por 60 meses, e esquece de tudo isso aqui. Juros, tarifa, uma série de coisas. Quando ele vai ver, ele pensava que a parcela, né, doutor? O cliente só pensa no valor que cabe na parcela. Pois é, ele pensava que a parcela ia ficar de 1.000, e na verdade a parcela ficou de R$ 1.500. Então, nesse exato momento, ele começa a buscar revisionais e colegas advogados que possam estar dizendo, não, tem alguma coisa errada dentro desse contrato, porque eu queria pagar 1.000, estou pagando 1.500, estou achando que estou pagando demais, enfim, uma série de coisas. Por que eu estou falando isso e nem deveria? Isso não é jurídico, isso é marketing.
Isso é como você atrai clientes. Se você consegue pensar, entender o que os clientes estão pensando desse tipo de ação, você consegue ter uma comunicação mais clara com esse tipo de cliente. Então, na prática, a maioria desses clientes, quando a gente vai fazer campanha de marketing para isso, eles acham que estão sendo lesados, que eles estão sendo roubados, que foi um contrato extremamente oneroso, principalmente depois que passa aquele momento do carro novo, né? Durante os 6 primeiros meses é cheiro de carro novo, para lá, para cá, coisa linda. Só quando vai passando tudo isso, o cliente começa a ver, rapaz, essa parcela de R$ 1.500 todo mês talvez não é tão interessante assim. Então é onde começa a vir com as ações revisionais. Dentro de um contrato especificamente revisional de veículos, a gente analisa duas coisas. Existe um conjunto de fundamento das ações revisionais. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente gastaria praticamente uma aula completa sobre isso. Mas dentro das revisionais, existem pedidos jurídicos que têm um impacto financeiro maior. A revisional de empréstimos é um bloco de pedidos, a revisional de imóveis é um bloco de pedidos e a revisional de veículos é outro bloco de pedidos que tem impacto. Os juros, propriamente dito, a gente não tem como escapar, é o que delimita a revisional, mas aqui especificamente as tarifas bancárias. Dentro das revisionais existe um conjunto de tarifas que é muito utilizado. Tarifa de abertura de crédito, tarifa de serviço de terceiro, tarifa de compra de bens, de avaliação, custo da documentação. E isso aqui eu não vou falar para vocês não, estou pegando aqui ó, nessa tela, eu não gosto de falar não, eu gosto de mostrar exatamente como funciona essa dinâmica dentro dessas tarifas. Porque são essas tarifas que vão delimitar todos os detalhes. Imagina só, o cliente ele queria o contrato X, ele queria o contrato Y. Do nada, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, pronto, foi para cá. Tava travando aqui, pronto. Aqui, perfeito, perfeito. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, ó, que tem esse contrato de financiamento de veículo. Olha só o número de tarifas. Eu estou mostrando contratos reais. Eu posso abrir aqui quantos vocês quiserem, que você vai ver que eles seguem um padrão. Um padrão de quê? De cobranças abusivas. Ou seja, eu tenho uma taxa de juros que muitas vezes ela foge ali da lógica, mas em contrassenso disso tudo eu tenho também o quê? Inúmeras tarifas. Veja só aqui. Ó. Vou puxar para cá. Pronto, aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho um contrato de financiamento de veículo que tem a taxa de juros discutindo, mas o contrassenso dele eu estou discutindo também o que aqui, ó? Registro de contrato, seguro alto, seguro prestamista, capitalização parcial. Professor, mas o senhor preparou um contrato? Não, tem outro aqui, ó, o que você quiser. Ó. Tem outro contrato aqui, que eu tenho aqui, ó, mesma dor de cabeça. Ó só. Ó, contrato que eu estou sendo cobrado, tá, valor da documentação, custo de serviços de terceiro, deixa eu abrir para você ver melhor. Custo de serviço de terceiro, sendo cobrado aqui tarifa de cadastro, ou seja, o jogo por trás das revisionais de veículos não está só em juros. O jogo está nessas tarifas abusivas. Então, todas as vezes que eu vou olhar um contrato revisional de financiamento de veículos, eu não só foco dentro dos juros. E muitas vezes os juros ele sequer é suficiente, porque muitos bancos de montadora oferecem uma taxa de juros que vai dentro do padrão do Banco Central. Então acaba ali que você não tem nem abusividade de juros. E como é que eles pegam essa diferença? Dentro das tarifas. Coloca inúmeras tarifas que no passar do jogo contratual tem um impacto financeiro na vida do cliente. Então são as duas coisas que a gente precisa trabalhar dentro desse tipo de ação. Pegou a ideia? Pegou? É isso aí. Vamos seguir para a próxima pergunta. Já vou ver aqui como é que está o chat. O cliente só vê o valor da parcela que cabe no orçamento. É isso mesmo, doutor André. Só o valor da parcela, daqui a pouco começa a dor de cabeça. Deixa eu ver aqui. Eles antigamente cobravam emissão de carnê, isso hoje em dia é online, então ele já não trabalha. Eu já trabalhei há algum tempo com essas revisionais, só que depois, por causa da demora, eu acabava fazendo acordo na audiência. Mas isso não foi ROI não, doutora? Esse é o X da questão. Eu acredito que a ideia aqui, doutora, é uma boa pergunta, doutora Magali. Só que ficou inviável por causa da demora da justiça, mas eu acabava fazendo acordo na audiência. Mas você matou o processo num curto espaço de tempo. Isso é ROI. Isso é o retorno sobre investimento. Se ela gastou quanto em dinheiro para ter esse cliente? E quanto esse cliente deixou para a senhora? Eu acho que esse é o pensamento. Você já imaginou escalando?
Esse é o grande problema. Depois que o cliente não consegue pagar, daí procura um advogado para ver o que é abusivo. Exato. A gente já chega a ter uma pergunta que eu trouxe sobre essa, doutor André. Vamos lá. Muito próxima pergunta, pessoal. No financiamento de veículos, quando o consumidor percebe que o valor final pago será muito superior ao preço do automóvel, é possível propor uma ação revisional de tarifas? Quais cláusulas geralmente são analisadas nesse caso, especialmente quanto aos juros, encargos e tarifas? Então foi uma pergunta muito próxima da outra sobre análise de cláusula. Vamos analisar um contrato juntos aqui, que eu acredito que funciona melhor dentro dessa operação aqui para responder essa dúvida e aqui vocês entenderem como é que eu faço. Vou pegar esse contrato aqui mesmo, esse aqui tá bom. Pronto, eu tenho esse contrato aqui, certo? Quando eu estou aqui com o contrato, eu já vou verificar a operação. O valor a financiar, a taxa de juros. Então eu preciso ver qual foi a taxa de juros que estava dentro dessa operação. Eu coloquei aqui uma observação que é para que a gente flua melhor na aula. A taxa de juros do Banco Central é essa daqui, 1,62. Quando a taxa de juros do contrato que foi cobrado foi de 1,89. Então na primeira operação aqui, eu já começo a fazer o seguinte aqui, ó. Não sei se eu abrir um Google aqui, pronto, estou aqui com o Google. Eu já vou começar a fazer cálculos em relação à taxa de juros. Então eu venho aqui, ó, taxa de juros de um veículo quitado. Isso aqui, obviamente, foi um veículo que estava quitado. Mais uma vez, se a gente pergunta, professor, então só pode com veículos quitados? Não, você pode fazer tanto com financiamentos que estão em curso, quanto financiamentos que foram quitados. No caso aqui, eu estou diante de um veículo que ele foi quitado, tá bom? Então, vou clicar aqui, logo em seguida eu vou colocar a taxa de juros mensal, que foi aquela que foi cobrada. Lembra quanto é que foi cobrado aqui? Foi 1,89. Aqui, ó, 1,89. Ok. Logo em seguida, a taxa de juros correta, que seria 1,62. Qual foi o valor financiado nessa operação aqui? O valor financiado, 11.111,38. Então, eu venho aqui, ó, 11.111,38. E o número total de parcelas aqui dentro dessa operação, o número total de parcelas foram 55 parcelas. 55 parcelas. E aqui é o fator de correção monetária, normalmente, pelo poder de compra suprimido no tempo. Quando eu clicar aqui, eu já vou ter uma noção clara. A título de juros, eu só estou pensando juros. Esse cliente aqui, ó, pagou a mais R$ 1.105,11 e já tem uma repetição de débito de 2.210. Então já vi que teve uma abusividade dentro dos juros. Feito isso aqui, o que a gente vai estar fazendo? Eu já corro diretamente para dentro aqui das tarifas que estavam operantes dentro desse contrato. Então eu vou analisar a tarifa por tarifa. Por exemplo, aqui a gente teve um custo de registro, então isso é uma tarifa que eu já vou estar colocando dentro da minha operação, poder cobrar a repetição do débito dessa tarifa. Vamos fazer matemática? Gosto de matemática. Vamos lá. Calculadora aqui. Por exemplo, se eu já guardei meus juros, mas eu posso, em contrassenso, também estar pedindo a tarifa. Lembrando que a gente vai estar pedindo a repetição do débito, dobro. Então eu tenho aqui, ó, R$800 vezes 2. Pronto. Já vou pedir 1.600 do valor dessa documentação. Contrassenso, 226,38, que é o custo de registro, vezes 2. 452. Logo em seguida, a tarifa de cadastro que eu também vou estar pedindo aqui, 550 vezes 2. Só de tarifa de cadastro, mais 1.600, mais 450, né, mais ou menos, 450, eu tenho 3.150 de tarifas. Então, só dentro dessa operação, eu consegui diluir os juros e a tarifa dentro desse cenário e fiz a análise do contrato. É isso que eu peço dentro dessa operação. O doutor Márcio fez uma pergunta que é boa. Estava só segurando, doutor Márcio, para responder a sua. Como você conduz com o cliente que quer a revisão do contrato, mas está adimplente com o financiamento? Orienta a continuar pagando o valor total da prestação? Eu oriento, só que aqui eu utilizo outra técnica, doutor Márcio. E essa é uma técnica de negócio. O que eu acho bacana? Primeiro, você evita essa busca, evita qualquer dor de cabeça, inclusive prova sua boa-fé. Mas pede, dentro da ação, esse pedido liminar. Ou seja, a depender do prazo que esse financiamento está em curso, você pede uma liminar, para que através dessa liminar haja suspensão dos pagamentos, haja vista
o conflito com aquilo que está ocorrendo a fins de taxa de juros. Então, a liminar vai ser a medida adequada para que ele não pague. Não pare de pagar, não force isso, porque às vezes não é muito bom. Pode ter uma busca e apreensão e criar um clima hostil com o seu cliente. Então, a liminar para suspensão do pagamento. Só uma coisa que eu gosto de observar, tá, doutor Márcio? Para o senhor não acaba perdendo dinheiro. Verifique se esse financiamento é novo ou não. Porque se o financiamento for novo, por essa liminar, vale a pena você cobrar inicialmente para receber tudo isso. É uma coisa que vale atenção. E geralmente os juros eu pego por esse aqui, né? Eu boto no Google séries temporais de Banco Central. Eu venho aqui, ó, Sistema Gerenciador de Séries Temporais, clico nele. Clico nesse primeiro aqui, ó, nesse azulzinho. Eu venho aqui, estatísticas de crédito, tá bom? Logo seguido, taxa de juros ao mês, certo? Taxa de juros com recursos livres, clico no terceiro aqui. E procuro aqui sobre o exato financiamento de veículos, aquisição de financiamento de veículos. Cliquei aqui, ó, tá vendo? E visualizar valores. A partir disso, eu tenho o que são as taxas de juros mensais adequadas para os financiamentos de veículos, por exemplo, desde 2000, 2001, 2007, 2008, enfim, de 2000 em diante, eu vou ter todas essas taxas de juros. É uma maneira que eu começo a trabalhar aqui o que nós chamamos de valor adequado ou mínimo adequado para fins do Banco Central dentro dessa tarifa. Tema quente, né? Tema muito bacana mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, já chega um chat. Professor, no caso de financiamento de veículos, quando o consumidor verifica que existem essas diversas tarifas embutidas, como tarifa de cadastro, de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista, seguro proteção financeira, serviço de terceiro, vistoria, despachante, enfim, tudo isso. Quais são os critérios que ele vai verificar a legalidade específica de crédito? Pergunta essa daqui tem coisa, vamos lá. Quais são os critérios que devem ser analisados para verificar a legalidade específica de cada tarifa, a transparência da informação, do custo efetivo total e eventual inclusão dessas despesas no valor financiado? Aqui tem muitos elementos, a gente vai dar uma pequena pausa aqui para a gente explicar isso aqui com gentileza, mas isso tem tudo a ver com análise contratual e técnica processual em revisionais de veículos. Deixa eu até tomar água. Vamos logo entender o que está por trás disso, para depois a gente criar a estratégia de fazer os cálculos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui e abrir uma calculadora. Vou manter esse mesmo exemplo aqui, que é para facilitar, certo? Como o senhor precifica? 30% no eixo se eu vou ter recebimento total e se for com liminar de R$1.000 a R$2.000 em relação a liminar para, por exemplo, suspensão de cobrança. Se eu vejo que é um financiamento muito novo, que ele vai ter todo o benefício, então eu cobro diretamente aí R$2.000 a R$3.000, porque já engloba tudo. São esses os preços. Se tem valores a receber, 30% sobre o que devolve. Esse é o caminho que eu adoto, doutor Márcio. Pessoal, o que é custo efetivo total? Um custo efetivo total, e a gente vai ver muitas vezes essa taxa de juros de custo efetivo total, tem a ver com a taxa de juros dentro de toda a negociação. Dentro de uma revisional de financiamento de veículos, eu posso escolher adotar dois caminhos, para não ter bis in idem. Eu posso literalmente efetuar o cálculo sobre o valor puro do financiamento e pedir as tarifas de forma dobrada, ou eu posso juntar tudo e efetuar uma revisional sobre todo o valor global do contrato. Eu vou mostrar em números, preste atenção nesse contrato, não dorme no ponto não, que você vai entender tudo. Vamos ler o que está escrito aqui. No contrato está dizendo que o valor desse bem era 3.890. Está escrito aqui, tá bom? E no dia da compra desse veículo, foi dada uma entrada de 3.855. Então, primeira coisa, vamos saber aqui, deixa eu só afastar, que eu estou com o teclado aqui, o iPad aqui, facilitar. Vamos logo ver qual foi o valor que estava sendo discutido nesse financiamento. Eu tenho 13.390, certo? Esse aqui, menos 3.855, que foi o valor da entrada. O cara tem em mãos, foi lá e pagou. Então,
já temos um ponto. 9.535. Então, o valor real de financiamento do bem foi 9.535. Só que olha só que coisa fora do padrão. O valor a financiar que está aqui é 11.111,38. De onde surgiu aproximadamente aqui quase R$2.000? Tirou de uma cartola? Não. Dentro desses 9.535, que é o valor do bem, do bem financiado, do bem, foram colocados alguns outros custos. Por exemplo, valor de documentação. Tá vendo aqui R$800? Vamos botar aqui para a gente ver se chega. R$800, certo. Foi colocado aqui, ó, tá vendo? Custo de registro, 226,38. Dá quanto? Eita, apaguei aqui, meu Deus, peraí, desculpa, 3.390, faz de novo, é bom que aprenda, né? 3.390 menos 3.855, pronto, 9.535, certo? Que é o valor do bem a financiar. Aí dentro desse valor foi acrescido mais R$800 do valor da documentação, mais 226,38 do custo do registro, mais 550 da tarifa de cadastro. Tá vendo aqui? Quanto dá isso? Quanto é que dá isso, gente? Quanto dá isso? 11.111,38. Então, uma prática comum do mercado é pegar o valor do bem, pegar todas essas tarifas, juntar nesse valor, e também, não só tarifas não, seguros, itens que compra, e joga tudo isso dentro do financiamento. Porque, como disse o Dr. André, lá em cima, para o cliente, o que importa, Dr. André? Importa o valor da parcela. Então o cliente, ele não está nem aí. Rapaz, a parcela é tanto, então joga aí. Joga banco, enfim, joga as tarifas, joga um LED, joga tudo aí dentro desse financiamento, eu pago dentro do financiamento. Eu quero saber da parcela, isso é problema daqui a 60 meses. E acaba causando esse problema generalizado dentro da operação. Então o que a gente pode fazer? A gente pode adotar dois caminhos. Eu pego esses 11.111,38, já faço a revisional, fiz até um exemplo. Ou eu bloco essa revisional. Eu faço dessa forma aqui. Eu venho aqui, ó, pego os 13.390 menos 3.855, faço uma revisional com enfoque só nos juros, certo? Então, esse é o valor do bem. E, contrassenso disso aqui, eu vou pegar essas tarifas e vou somar elas. 800 mais 226,38 mais 550. Dá 1.576. E vou estar entrando com a ação pedindo a repetição do débito e a correção. Deixa eu ver aqui quanto é que dá esse valor. Só de tarifa. Olha, tarifa bancária variável. Essa daqui. Se eu for utilizar uma tarifa bancária aqui, ó, eu vou estar colocando aqui. Vamos ver qual foi a data do primeiro desconto. Vou colocar 1 a 1. O primeiro desconto, esse contrato começou em 27/12/2018. Então vem aqui, ó, 27/12/2018. A taxa de juros mensal, isso aqui é o fator de correção, tá? Estou botando 1.0, padrãozinho. E quais foram as tarifas que foram cobradas? Foram cobradas aqui R$800, mais, colocar outra tarifa que foi cobrada, 226,38, 226,38, 226,38, mais, foi cobrado aqui, R$550. R$550. Quando eu clicar em calcular, olha só o poder disso. O valor descontado foi 1.576. O corrigido foi 1.623. E a repetição do débito, R$3.247, com a adequada taxa de correção diante dessa operação. Então, eu já consigo aqui ter uma noção clara de tudo que ocorreu dentro dessa operação. Então, eu vou blocar os meus pedidos e pedir uma revisional dentro dos juros e revisional dentro das tarifas. Isso aqui é uma coisa bem diferente que a gente pode estar adotando. Doutora Maria Sacramento. Boa tarde, doutor. Antecipar as parcelas, principalmente as últimas, reduz o juro total ou reduz o prazo? Como amortização, o doutor pode responder principalmente as últimas. Reduz o juro total ou reduz o prazo, como amortização. O pagamento das últimas parcelas vai reduzir, acaba reduzindo os dois. Porque você vai matar os juros, a lógica da redução é derrubar uma grande parte desses juros e naturalmente reduz o prazo, né? Porque você paga ali a última, então você paga quase 60, 59, 58, então você não vai chegar até o mês 60. E acaba reduzindo também
um pouquinho o valor do financiamento, porque embutido disso, dentro disso tem o determinado prazo. Existe essa possibilidade, que essa redução reversa que tem todo o financiamento aí de veículos, tá bom? Então, justamente a gente foca muito nisso no saldo devedor, a evolução da dívida e quanto ocorreu, porque às vezes pode acontecer, o cliente começa pagando, tá bem, começa adiantando, depois fica ruim das pernas, começa atrasando e os juros cobrem tudo isso. Acontece também, certo? Vamos lá. Pergunta de número 4. Professor, no caso do financiamento de veículo, faz diferença a estratégia para o consumidor ajuizar a ação revisional logo no início do contrato, quando ele está pagando as primeiras parcelas? Aqui o doutor Márcio perguntou algo relacionado a isso. Muito boa. No início do contrato, quando está pagando as primeiras parcelas, ou é igualmente viável propor a demanda após ter quitado boa parte do financiamento, ou até mesmo o contrato integralmente? Qual é o momento certo, né? Essa é a pergunta. Qual seria o momento certo para eu estar entrando com ação revisional? Então, gente, assim, eu tenho uma meta aqui no escritório. Se você não tem ela, é um conselho de amigo. Não é nem professor, é de amigo. Começa a botar. A advocacia é um negócio bonito, a audiência é um negócio bonito, né? Todo mundo fala os termos tão lindos, todo mundo se organiza também. Mas terno, blusa, energia, internet, né? Materiais, esse computador bacana, esse celular que você está assistindo aí, ele se paga com uma coisa. O nome é dinheiro. É só isso. Se você não sabe, acredito que muitos já sabe. Mas não custa lembrar. Às vezes, muitas vezes a gente romantiza muitas coisas, vai para a advocacia um caminho muito romântico e esquece que o pão de casa, a família, as coisas se pagam com dinheiro. Então, quando a gente vai entrar dentro de uma operação, dentro de ações relacionadas a revisionar de veículos, eu tenho que pensar, e pensar assim não é só no direito não. É como dentro dessa operação eu posso ganhar e ter honorários advocatícios, que eu posso sustentar toda a minha operação. Por que eu falo isso? Porque essa pergunta conecta com isso aqui. Revisional de veículos. Deixa eu achar. Pronto. Isso aqui é um revisional de financiamento em curso. E você vai começar a entender isso agora. Vamos imaginar, a gente está imaginando, tá? Que a taxa de juros desse contrato aí, imaginário, foi de 3,5. A taxa de juros correta, aquilo que o Banco Central determinava, era de 2,0. Vamos dizer que o valor financiado desse veículo foi R$60 mil. O número total das parcelas desse financiamento de veículos foram 60 meses, 5 anos, padrãozinho Brasil. E agora, eu vou colocar para efetuar esse cálculo o número total de parcelas pagas. Vamos analisar em 2 cenários. Vamos imaginar que a gente tem um cliente que ele já está quase acabando esse financiamento. Ele já pagou 50 parcelas. Pagou muito já. Se ele já pagou 50 das 60, ele disse, doutor, absurdo, eu descobri agora, não sabia que você mexia com isso, quero entrar com minha revisional. O senhor tem como dar uma olhada? Tem. Quando eu cliquei aqui, ó, olha só, vamos pensar comigo um pouco. A diferença entre os meses da parcela, o valor da parcela, é de R$679, ou seja, em razão dessa taxa de juros 3,5, 2,0, mensalmente esse cliente pagava mais R$679. No mês 50, entenda, ele já pagou 50 parcelas, ele já pagou a mais 50 vezes. No mês 50, ele já tinha pago a mais R$33.962. Dessa forma, o que vai ser feito? Ele ainda tem 10 parcelas a serem pagas. Então você pode ou pedir a devolução total desse valor que alguns juízes concedem, outros não, ou pedir o abatimento do saldo devedor existente, uma compensação, e a devolução do saldo subjacente. Ou seja, existindo a quitação, ele ainda receberia 2.310, porque em razão dessa taxa de juros, mesmo no mês 50, esse contrato ele já está quitado, e ainda mais, já tem R$12 mil que ele já pagou a mais, só por essa diferença da taxa de juros. E isso, eu estou dentro do contrato, isso é maravilhoso. Você vai encerrar o contrato do cliente, você vai ter valor para receber, vai diminuir parcela, vai ser lindo, vai ser cliente pedindo churrasco na sua casa, muito bacana.
esse cenário. Só que o que a gente tem mais visto hoje dentro da operação é o seguinte: primeiramente, pessoas que estão com veículo há 3 meses, pessoas que estão com veículos há 4 meses e já querem um revisional. Tem o direito? Tem. Ponto 1, tem direito. Só que tem esse problema aqui. Vamos imaginar esse mesmo cenário, eu não mudei nada. Que nesse cenário aqui, o cliente só pagou 6 parcelas. 6 meses ele pagou 6 parcelas. Só isso. Quando eu clicar em calcular, o que a gente viu aqui? A diferença entre os meses continua R$ 679. Só que, gente, veja só. Essa ilegalidade ela só se manifestou por 6 vezes. Então o cliente só pagou a mais R$ 4.075. Que sendo abatido o saldo devedor, ainda falta 54 mil para ele quitar. Em outras palavras, para o cliente essa operação é ótima. Vai reduzir a parcela, vai reduzir o saldo devedor. Se você entrar com a liminar, vai suspender os pagamentos. O problema é que para a gente advogado é um risco muito grande. Se o juiz tiver a compreensão, e aqui vai de juiz para juiz, e quiser manter o saldo devedor e devolver o que foi pago de forma superior, excelente. Mas se o juiz reduzir isso aqui, o saldo devedor, sabe o que vai acontecer? Você só vai entrar com um joinha, você não vai receber nenhum real. Por quê? Todo o valor foi abatido dentro do saldo devedor. O cliente diminuiu a parcela, diminuiu o prazo, teve suspensão, o cliente diminuiu o saldo devedor, mas você não recebeu absolutamente nada. Esse é um risco extremamente alto dentro dessas revisionais, quando a gente tem essa precificação ainda muito aberta. Esse é um risco extremamente alto dentro dessas revisionais, quando a gente tem essa operação muito aberta, esse caminho muito aberto dentro desse universo. É uma das coisas que eu bato muito nessa tecla. E um dos pontos da gente estar desenvolvendo aqui esse fórum de dúvidas é justamente para estar apresentando algo para vocês. Tem mais 2 perguntas assim que as 6. Já volto para essas perguntas também. Vou estar respondendo aqui o Dr. Marcos, que está aqui perguntando. Todo mundo ser respondido. Mas tem algo muito importante que eu já quero apresentar para vocês e dar ciência que a gente está com uma condição especial. Imagina só se você já atua na advocacia e está cansado de estar travando com esses problemas práticos do teu dia a dia. Preste atenção nesse convite especial que eu estou trazendo aqui. Nós estamos no mercado jurídico desde 2015. Hoje nós temos mais de 30 mil advogados impactados pelos nossos conteúdos, treinamentos. E o que eu vou te apresentar agora foi algo que eu criei e que foi pensado para o dia a dia real da advocacia. Eu estou apresentando aos colegas o nosso novo portal de membros VIP. O que é esse portal de membros? Primeiramente, ele é uma base técnica viva, criada para resolver, assim como eu estou fazendo aqui, dores reais na advocacia, conteúdos práticos, atualização contínua, ou seja, ser direto ao ponto e da maneira extremamente prática. O portal de membros ele funciona como uma base de apoio técnico. Os conteúdos são organizados por temas jurídicos e focados em problemas reais da sua advocacia. Você entra, escolhe lá, a gente vai estar vendo isso agora mesmo, você escolhe sua área, escolhe o nicho, e escolhe o tema e vai resolver suas dúvidas, gargalos específicos, nos momentos que elas surgem. Sem enrolação, sem teoria vazia. Dentro do portal de membros VIP, você vai encontrar conteúdos reais pensados em resolver os seus problemas. Então a gente dividiu ele em aulas completas, quando a gente vai ter blocos de aula de 1 hora, 1h30, quando o tema é mais complexo e existe tudo isso. Conteúdos direto ao ponto, ou seja, conteúdos para resolver problemas, como encontrar a taxa X, eu tenho esse problema tal, como analisar um contrato, conteúdos mais curtos, completamente diretos ao ponto. E materiais de apoio em documentos, seja checklists, roteiros, guias, tudo focado na decisão, clareza e aplicação prática. O portal de membros VIP ele não para. Isso aqui é um ponto extremamente relevante. Toda semana, estou colocando conteúdo novo dentro do portal de membros. Seja uma aula completa, seja uma aula direta ao ponto, seja um documento novo. Isso garante, primeiro, que ele esteja sempre atualizado e preparado para que você decida com mais segurança. O objetivo não é estudar mais, é estudar e decidir melhor.
Mas isso é só para quem atua numa área específica, doutor? Só deu direito bancário? Não. O portal de membros é para quem é direito bancário, direito de família, regularização de imóveis, direito trabalhista, todas as áreas, independentemente da área do direito que se atue. O portal foi pensado para resolver problemas práticos na advocacia, que se repetem no dia a dia de todo advogado, tanto no meu como no seu. Decisão técnica, estratégia, atualização e aplicação prática. Além do conteúdo, os membros participam de encontros quinzenais ao vivo, ou seja, quem participa do portal de membros, a gente vai ter encontro ao vivo a cada 15 dias, num sistema como esse aqui. Nesses encontros, a gente vai estar apresentando novos conteúdos, novas aulas, novos temas, vai ter um momento para tirar dúvidas de casos práticos, isso mesmo, você vai poder estar trazendo suas dúvidas, seus questionamentos a cada 15 dias, o foco sempre na aplicação real na advocacia. Tudo exclusivo para os assinantes do portal de membros. Dentro do portal de membros, o assinante tem um ambiente exclusivo para que possa debater com outros colegas, então criar esse network. Além disso, uma coisa que foi muito pedida, que é o nosso fórum, ou seja, o separo e comento, as jurisprudências mais importantes que eu tenho encontrado. Você vai estar utilizando seus processos, separei essa jurisprudência e coloquei lá dentro do nosso fórum, comentada e dado exemplo prático. Você vai ter a chance de discutir sobre temas reais na advocacia, dinâmicas reais, trocar experiências com os advogados que vivem essa rotina no escritório. Em cada tema, eu também apresento justamente minha visão técnica, análise e como você vai usar isso na prática, ajudando a direcionar no seu raciocínio e elevar o nível dessa discussão. Nada de achismo, nada de decidir no escuro. O portal de membros, deixa eu explicar algo muito importante, ele é um serviço por assinatura mensal, com acesso a esses conteúdos práticos, acima de qualquer coisa, sempre trazendo atualização e esses encontros quinzenais. Nesse momento, abrir essa pausa aqui, o portal de membros, ele está com um valor promocional, certo? Qual é esse valor promocional? Estou deixando agora mesmo, aqui no link do chat, para que você clique e consiga participar em primeira mão do nosso portal de membros, para que assim você não só entenda tudo, mas a verdadeira dinâmica de como lucrar dentro da advocacia, como lidar dentro de algumas operações, como é que funciona com ação A, ação B, e tem um vasto conteúdo. E mais, eu gosto de ser prático e direto, mais do que falar do portal de membros, eu vou mostrar ele para vocês nesse exato momento. Aqui, o nosso portal de membros. Todo mundo que está adquirindo o portal de membros vai ter acesso, em primeira mão, a essa tela aqui. E essa é a tela. Olha só como é dividida, como eu expliquei. Vamos imaginar aqui, assista primeiro, né, justamente o vídeo de apresentação, eu explico todos os detalhes do portal de membros, o que tem e o que não tem. Aqui vai ter temas práticos. Imagine direito bancário. Então o que eu venho aqui? Eu vou ter aulas completas, certo? Essas aulas completas são aulas grandes, aulas de 1 hora, que são pegando temas complexos e a gente desenvolvendo esses temas. Logo após tudo isso aqui, estou até abrindo aqui, o conjunto de aulas completas já estão disponíveis todas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui como advogar em ações revisionais de financiamento de veículos, uma aula completa dos detalhes por trás de advocacia dentro desse tipo de ação específica. Então tem uma aula aqui, de aproximadamente 1 hora, 50 minutos só tratando sobre isso. Mas doutor, eu não quero aula completa, eu já advogo nisso, eu quero pontos específicos. Então o que eu faço aqui? Eu criei aqui no portal de membros uma aba chamada Direto ao Ponto. Ou seja, direto ao ponto. Dentro do direto ao ponto, você vai estar encontrando conteúdos. Como analisar um escondo, tá vendo aqui, Como encontrar a taxa de juros nas revisionais, procedimento por trás de uma ação de RMC, com essa vastidão de temas. Tudo dentro do portal de membros. Logo em seguida, vai ter aqui documentos que eu separei. Ou seja, eu quero fazer um roteiro de análise aqui, roteiro de análise de um caso concreto, um checklist de documentações para ações, eu vou estar analisando tudo isso aqui, dentro da operação, a bateria de documentos, isso Word, PDFs, tudo isso. Cada um dos temas, por exemplo, eu estou aqui com o direito bancário, mas eu tenho inventário e partilha, seguindo a mesma métrica aqui, inventário e partilha, vai ter aulas completas, direto ao ponto e documentos. Vou ter aqui direito de família, aulas completas, vou ter aqui ação monitória, adjudicação compulsória, vou ter aqui sobre jurisprudência, sobre inteligência artificial e mais ainda. Até o pessoal perguntou, mas professor, o portal de membros, ele vai estar trazendo a aula X, a Y, o portal de membros, mais uma vez, tem um poder. Semanalmente, vai ser adicionado um conteúdo, seja uma aula completa, seja um direto ao ponto, seja um Word,
seja um PDF, toda semana. E também troncos, por exemplo, direito trabalhista já está em construção. Então aqui direito trabalhista já tem uma aula completa. Logo em seguida vai ser adicionado os direitos ao ponto, documentos, tudo aqui. E aqui os encontros ao vivo. Lembrando, quem participa do portal de membros vai ter encontros ao vivo quinzenalmente, onde a gente vai estar abordando o tema, trazendo um novo tema, uma nova aula. Vai ser um momento para a gente estar se reunindo, né, com a equipe do portal de membros, vai ter um momento para a gente poder estar discutindo, conversando. Outra coisa, no portal de membros aqui, ó, a gente tem um fórum de jurisprudência, ou seja, por exemplo, eu tenho jurisprudência comentada de direito civil. Eu separei algumas jurisprudências aqui de direito civil e coloquei aqui, ó, jurisprudência 1. Trouxe a ementa, que é justamente para você utilizar nos seus julgados, e logo em seguida eu trouxe o quê? Ó, o meu comentário sobre isso. A mesma coisa, tem diversas aqui, jurisprudência disso, de dízimos de liberdades religiosas, trouxe aqui o que está surgindo de novidade, principalmente no STF e STJ, que é uma jurisprudência já firme. E aqui vai ter uma área de debates, onde você vai poder não só interagir, como conversar. Por exemplo, execução. Trouxe um tema sobre execução. Trago o tema, já trago minha opinião, minha visão, minha experiência. Por quê? Porque a partir disso vocês podem clicar em comentários e desenvolver, tá conversando. Esse aqui é em primeira mão o nosso portal de membros VIP, que eu estou apresentando para vocês com essa condição exclusiva de lançamento aqui e agora. E o link para aquisição aqui, ó, do nosso portal de membros, estou deixando nesse exato momento aqui no chat, uma condição especial de aquisição do portal de membros VIP do Carreira do Advogado. É isso aí, aqui e agora. Vamos continuar, que o portal de membros já tá com tudo aqui. Se você está com dúvida, se não ficou claro alguma dúvida sobre alguma coisa sobre o portal de membros, já coloca aqui no chat. Enquanto eu continuo, a gente vai conversando aqui e vai trabalhando também, vou estar esclarecendo tudo que tem no portal de membros. Fechou? Então, ó, tá com dúvida, tá com questionamento, já vai colocando aqui no chat. Pergunta assim, professor, no caso de financiamento de veículos em que o consumidor já está com parcelas em atraso, ok? Ainda é possível propor ação revisional para discutir juros elevados, capitalização indevida e tarifas embutidas, né? A inadimplência impede a revisão do contrato? Muito boa pergunta. Primeira coisa aqui, sim, é possível você apresentar a revisional sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Como o cliente está em inadimplência, bom seria se ele conseguisse pelo menos depositar em juízo esses valores que ele entende como correto. Moral da história, sabe? É como chover canivete, não vai ter condições, o cliente não vai conseguir isso. Então, qual o melhor caminho? Informar da inadimplência e dizer que essa inadimplência, defender a tese, que essa inadimplência está conectada justamente à abusividade de juros, à abusividade dessas cláusulas. Em razão disso, eu já peço a revisional com a liminar para suspensão dessas cobranças. Não é um impeditivo de você entrar com ação, você pode estar entrando com ação normalmente, tá certo? E a partir da entrada dessa ação, desse caminho, você vai pedir justamente a suspensão. O segredo aqui é colocar uma liminar nesse meio termo aqui para que as cobranças sejam cessadas e esse cliente possa pelo menos respirar. Obviamente é o seguinte, e aqui a gente precisa dar o pingo nos is. O cliente está inadimplente em relação a esses veículos. O cliente está nessa situação. Você vai ter um processo de urgência, você vai precisar apresentar liminar, apresentar determinados atos. Então, a coisa mais inteligente a ser feita aqui é, de fato, você cobrar inicialmente para entrar com esse ato. Eu não aconselho você entrar de forma gratuita dentro da sua operação, entrar nesse cenário de forma gratuita. Eu não aconselho de jeito nenhum, principalmente nesse caso. Eu justamente efetuaria ali uma cobrança inicial, sendo até um valor mais simbólico, mais abaixo, mas eu cobraria para entrar com esse processo. Existe um risco muito grande dentro dessa operação e eu terminar aí sem um nem outro. Então, existe esse risco aqui. Deixa eu responder uma pergunta aqui que me foi feita. Professor, qual o prazo para entrar com a revisional do financiamento de veículos após o término do financiamento, depois cumprido 10 anos? Por isso que é um prazo muito bom e a gente tem essa demanda gigantesca desse tipo de ação. Por que 10 anos? Porque esse é um tipo de ação que não tem um prazo prescricional definido. Por não existir esse prazo prescricional definido, pega-se o prazo geral do Código Civil. E qual é o prazo geral do Código Civil para esse tipo de operação? O prazo
de 10 anos. Eu falo muito disso aqui também dentro do portal de membros, quando eu vou dar essas aulas aqui sobre revisional de veículos. Posso até mostrar a aula aqui. Deixa eu achar só o Google onde eu coloquei. Era esse aqui, pronto. Foi esse aqui, nem sei. Deixa eu abrir aqui novamente, que eu abro o portal de membros para vocês. Quando eu trouxe essa aula de revisional de veículos, é uma aula completa, que eu expliquei exatamente quais são os detalhes, os entraves, o sucesso aqui, tá aqui. O sucesso e o fracasso quando você está operando dentro dessa revisional específica. Então eu debato isso aqui dentro do portal de membros, aqui nessas aulas completas sobre revisionais de financiamento de veículos. Tá tudo aqui, ó, dentro direto ao ponto aqui, ó, nesse primeiro bloco, como advogar em ações revisionais de financiamento de veículos. É um tema muito quente aqui no Carreira do Advogado e que gastei um bom tempo para fazer isso aqui, ó, de primeira mesmo para vocês, e já está disponível no portal de membros para quem for assinante desse portal de membros. Sem falar que a gente vai ter os encontros quinzenais, né, para poder estar esclarecendo, estar te acompanhando ao longo desse processo, tirar suas dúvidas. Vamos continuar? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Já chego no chat para responder as dúvidas do chat. Vamos fechar as dúvidas do slide. Professor, no caso do financiamento de veículos, é possível questionar judicialmente a forma como o custo efetivo total foi apresentado ao consumidor, quando as informações constam no contrato, mas não foram explicadas de maneira clara e compreensível no momento da contratação? A simples assinatura do contrato presume ciência plena de todas as taxas de juros, seguros, ou é necessário analisar se houve transparência e equilíbrio? Essa pergunta ela tem muito sentido de revisionais quando a gente quer trabalhar as teses de nulidade total. Já adianto, dentro dessas revisionais de veículos, não é boa a tese de nulidade. Por exemplo, falta do dever de transparência, atuar, concordou com tudo isso, então, de certa forma, é nulo a tarifa X, Y, Z. Isso não é bom. Dentro das revisionais, a simples assinatura, isso já é um fato, isso não significa que ele concordou com tudo, e a qualquer momento, isso até um princípio da inafastabilidade da jurisdição, você pode levar ao Poder Judiciário o que você achar que está errado, principalmente quando há essa onerosidade excessiva. Então, quando existe essa onerosidade excessiva dentro da operação, a gente pode estar solicitando essa revisional. Eu posso estar efetuando essa revisional do veículo. E o custo efetivo total, acredito que essa resposta foi praticamente respondida quando eu dei o exemplo. O custo efetivo total é quando a gente pega o valor financiado e coloca dentro dele a tarifa A, a tarifa B, a tarifa C, e todas as compras anexas dentro desse financiamento. Isso dá o custo efetivo total. Tem duas formas de você trabalhar com a revisional. Ou você trabalha com essa revisional diretamente, pegando o custo efetivo total e aplicando a revisional de juros, aplicando a revisional entre juros e A e B, ou você dilui. Você pega só o valor do financiamento, faz a revisional dele, e dentro do mesmo processo, obviamente, e faz a revisional ali das tarifas presentes. Dessa forma, eu consigo resolver todo esse conjunto em uma tacada só. Então, essa é a estratégia que eu mais utilizo aqui e falo bastante dentro do portal de membros. Acho que tem algumas aulas e alguns temas sobre revisional de veículos, que é justamente muito requerido aqui. E está aqui no chat, nesse exato momento, o link para você adquirir em primeira mão o nosso portal de membros. Vamos lá, estou respondendo agora as perguntas que estão aqui no chat que eu estou vendo. Professor, um veículo já em busca e apreensão, qual seria a intervenção correta? Defesa em busca e apreensão com ação revisional. A gente pede a suspensão de todos os juros e apresenta o cálculo informando justamente a onerosidade excessiva do cliente. Então a gente entra com a ação de defesa em busca e apreensão com o revisional de veículos. Essa é a melhor estratégia que você tem, mais do que tentar pegar, que existe também outra formatação de defesa, que é as nulidades do próprio ato da busca, mas a mais segura seria você entrar via taxa de juros, via negociação de juros. Essa é a melhor estratégia relacionada à busca e apreensão em defesa com revisional. Professor, esse prazo prescricional, ele vai contar da última parcela paga? Exatamente, o prazo prescricional, ele conta da última parcela paga porque quando o contrato ele ainda existe, né? Vamos pensar na própria existência da accionata aplicada lá no direito civil dos contratos. Então o que acontece? Quando é que o contrato está vivo? Ele está vivo da existência da última parcela. No momento que foi paga a última parcela, aí ele morreu e começa o prazo prescricional para questionar o que aconteceu. É um prazo bem extenso, por isso as revisionais de veículos elas ganham espaço. Teve até um bloco de ações que foi apresentado numa tese, deu certo um tempo, depois deixou,
que discutia a TACTEC, lembra dessa famosa TACTEC? E logo após entrou com um novo bloco de ação, mas não pela TACTEC, mas pelos juros decorrentes do desconto da TACTEC, que não tinha sido apreciado na ação anterior. E foi outro bloco de ações que foram apresentados, porque estava nesse prazo prescricional 10 anos, aí salvou. A discussão não era nem sobre a prescrição, era sobre a existência ou não da coisa julgada dentro da operação, né? Se na TACTEC tinha juros ou não tinha. Você vê como é elastecido e como dá possibilidades e oportunidades para você estar discutindo esse tema. Pessoal, estou já encerrando aqui a nossa conversa, já respondi todo mundo. Uma dúvida sincera. Existe, por parte de vocês, alguma dúvida sobre o nosso portal de membros? Alguma coisa não ficou claro? Recapitulando, o portal de membros está aqui. Ele é focado em temas práticos, objetivos e diretos. Então a gente dividiu por troncos propriamente dito. Eu tenho um tronco do inventário, eu tenho um tronco da uso capião, eu tenho um tronco do direito de família, do direito bancário, tem um tronco aqui também da jurisprudência, tem um tronco da inteligência artificial, isso mesmo, trazendo algumas técnicas de uso de inteligência artificial. Tem aulas completas sobre inteligência artificial e aulas direto ao ponto de quais são essas técnicas que eu tenho utilizado sobre inteligência artificial, que tem ganhado muita notoriedade e tem um impacto gigantesco, não só no meu escritório, com meus alunos. Então você vai ter aqui um tópico só sobre inteligência artificial e seguindo justamente essa métrica aqui, ó, aulas completas sobre inteligência artificial. Estão aqui, ó, como criar petições com IA, como criar recursos de apelação com inteligência artificial, por exemplo, como criar aqui recursos de apelação com inteligência artificial, você vai estar aprendendo tudo isso aqui. Logo em seguida, você vai ter o quê? Aulas direto ao ponto, que foram aulas já objetivas sobre IA. Por exemplo, como é que eu utilizo os comandos de melhorias dentro de uma inteligência artificial? Como eu encontro, por exemplo, eu tenho essa aula aqui, como encontrar a jurisprudência com inteligência artificial. Essas são as aulas direto ao ponto que estarão presentes também aqui no portal de membros. Lembrando, no portal de membros nós teremos também em primeira mão a parte do fórum, onde você não só vai consultar jurisprudência de direito civil, jurisprudência de direito bancário, de direito imobiliário, jurisprudência sobre novos temas que estão surgindo em direito civil, como processual civil, técnicas de execução, tudo aqui está jurisprudência, processual civil, por exemplo, sobre execução, leilão e penhora. Está aqui a jurisprudência devidamente comentada. Você vai estar descobrindo isso aqui, você vai estar vendo isso aqui, como também vai ter uma área de debates, onde a gente vai estar abordando o tema e você vai poder trazer sua opinião e sua experiência para poder contribuir com tudo isso. Então já vi isso aqui e abordava tudo isso aqui dentro do portal de membros. Sem contar o quê? Os nossos encontros, quinzenalmente. Então a cada 15 dias a gente vai ter um encontro aqui no portal de membros. A gente vai trazer um tema novo, uma aula nova, naturalmente vai ser esse espaço para a gente estar trazendo, para você estar trazendo suas dúvidas e questionamentos e assim sanar tudo isso. Era exatamente esse bloco de ações que está aqui dentro do portal de membros, nessa condição de lançamento que eu estou apresentando para vocês. Ou seja, o portal de membros é esse serviço por assinatura mensal. Lembrando, toda semana, exatamente toda semana, vai ter conteúdo novo no portal de membros, conteúdo novo toda semana, e você ainda vai ter encontros ao vivo quinzenais. Esse é o nosso portal de membros. Vi aqui que não há mais dúvidas, vi aqui que não há mais questionamentos, então foi um prazer imenso, pessoal, estar com vocês, tá? Ficar sempre atento a tudo aquilo que a gente tem feito, como a gente tem feito, que a gente está sempre aqui trazendo novidades e você, como advogado, não pode perder nada. Aos que vão me seguir aqui no portal de membros, de antemão, já agradeço a confiança, vejo vocês do outro lado, vejo vocês no portal de membros. Vamos firmes e vejo aí em outra oportunidade. Ó. Seja bem-vindo ao portal de membros e quem não participou ainda está indeciso, essa é a última chamada. Estou deixando o link de aquisição do portal de membros agora mesmo aqui no chat para você clicar e vir participar do portal de membros do Carreira do Advogado.